No livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 32, está escrito, e esse texto foi replicado depois em Atos dos Apóstolos e Romanos: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém, querida? Aqueles que o Senhor chamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha, né? Para invocar o nome do Senhor, querido, é preciso ter um princípio que a Bíblia diz que é a porta de entrada para o reino dos céus. Lá nas bem-aventuranças, o Senhor diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito, simples de espírito? São aqueles que não confiam na sua própria força, na sua sabedoria, no seu poder. Os simples, os humildes, são aqueles que confiam em Deus. São aqueles que dizem assim: ó, Senhor, não sei como fazer, não sei como resolver esse problema, não tenho força, não tenho habilidade, não tenho sabedoria, não sei como solucionar isso. Senhor, eu preciso de Ti. Esses são os humildes de espírito. Por isso que só vai invocar o nome do Senhor aquele que já perdeu toda a sua confiança nele mesmo. Quem invoca o nome do Senhor perdeu a sua autoconfiança, na sua capacitação para ser salvo. Ele sabe que sem o Senhor ele não será salvo. Por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aquele que diz assim: ó, Senhor, preciso de Ti. E tem um versículo bíblico que diz: sem Ti nada podemos fazer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que notícia maravilhosa! Todo mundo está ao alcance dessa promessa. Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Todos que creem que são dependentes do Senhor serão salvos. Dependentes. É depender do Senhor para cuidar da família, é depender do Senhor para cuidar dos negócios, é depender do Senhor para cuidar de tudo na vida. Eu reconheço isso na minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu nada posso fazer. Muitas vezes eu chego com o Senhor e digo: Senhor, essa situação aqui, eu não sei como fazer, Senhor, me ajuda. Amém, querido? Então é muito importante invocar o nome do Senhor. Essa passagem é reprisada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Em Atos, quem está falando disso aí é o apóstolo Pedro. E ele está citando Joel 2:32 lá. Quando houve o mover do Espírito lá no cenáculo, o dia de Pentecoste, e todos viram aquele mover, as pessoas como que embriagadas, cheias do Espírito Santo, pessoas de toda a cidade acorreram para aquele lugar. Naquele dia, o apóstolo Pedro pregou a sua primeira mensagem, e 3.000 pessoas aceitaram Jesus, se converteram. E quando eles chegaram lá, houve um barulho, um som como de um vento impetuoso, que encheu a cidade. A cidade viu um barulho como um furacão, um redemoinho, um negócio, e todos se dirigiram para aquele lugar. E quando eles chegaram lá, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, e eles perguntaram: o que é isso? O que está acontecendo? Aí eles disseram: esses homens estão embriagados. Mas não pode, são 9 horas da manhã, desceram demais para estarem embriagados.
E aí o apóstolo Pedro se levantou e disse, estes homens não estão embriagados, versículo 15, Atos 2,15, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aí ele diz: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. E são sinais dos fins dos tempos: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, querido? Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho interessante, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que Deus envia várias destruições sobre a terra, né? Várias destruições, e diz assim: mesmo assim eles não se arrependeram das suas obras, nem invocaram o Senhor. Que loucura, né, cara? Sabe por quê? Porque aqueles que o Senhor chamou, esses invocarão o nome do Senhor. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você está precisando de algo na sua vida? Essa palavra salvo, ela também tem várias aplicações. Salvo quer dizer vencedor, salvo quer dizer curado, salvo quer dizer salvo propriamente, salvo da morte eterna. Então salvo quer dizer vencedor, quer dizer curado, conquistador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ter vida eterna. Vai ter vida eterna. Mas isso aqui não é aquele que invocar uma vez o nome do Senhor. É aquele que no momento da crise, ele invoca o nome do Senhor. E isso produz uma mudança na vida dele. Ele passa a depender exclusivamente do Senhor. Amém, querido? Então, eu quero convidar você para invocar o nome do Senhor, para buscar o Senhor. Buscai o Senhor, porque vai haver um tempo que ninguém vai poder mais buscar o nome do Senhor. Como a arca de Noé um dia se fechou, o tempo da graça vai se fechar também, querido. Lembra que ele disse: haverá sinal no sol, na luz e nas estrelas, o sol se converterá em sangue, tá? Vai haver um tempo que a porta da graça vai se fechar. Por isso que Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós vivemos nesse tempo, no tempo da graça, no tempo de invocar o nome do Senhor, no tempo de buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse invocar o nome do Senhor é invocar o nome do Senhor de todo o coração. Esse invocar o nome do Senhor fala em alguém que está numa situação de morte, de destruição. Então, como último apelo, ele invoca desesperadamente o Senhor, dizendo assim: Senhor, estou nas tuas mãos, dependo de ti, só tu pode me salvar. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, querido, invoque o nome do Senhor enquanto você pode achar Ele. Peça para Ele mudar a sua vida. Peça para o Espírito de Deus entrar no seu coração, porque nós estamos no tempo da graça. Mas esse tempo vai acabar, esse tempo vai cessar, e vai haver um tempo. Por isso que quem lê Apocalipse vê lá
que mesmo com tanta destruição, as pessoas não invocavam o Senhor, não buscavam o Senhor, não se arrependiam das suas obras. Essa semana eu ministrei no funeral. Essa semana. E eu gosto de ministrar no funeral que a nossa vida aqui, em relação à eternidade, é igual à vida de um bebê no útero da mãe, em relação a essa vida aqui. Eu ministrei no funeral do senhor de 86 anos. 86 anos. O cunhado da nossa irmã Cris. E ele viveu 86 anos. E ele viveu 9 meses no útero da mãe. O que é 9 meses comparado com 86 anos? Durante 9 meses ele ficou no útero da mãe. Aquele lugar bonzinho, quentinho, arrumadinho. Foi crescendo ali, tinha tudo ali que ele precisava. Alimento, calor, carinho, tudo ele recebe da mãe. E aí a coisa vai apertando, o espaço vai ficando reduzido e tal. No momento do parto, para o bebê, é como se ele fosse morrer. Um monte de coisa estranha começa a acontecer. O ar começa a faltar, começa a ficar apertado, o negócio começa a querer expulsar ele de dentro daquele lugar tão aconchegante. De repente ele se vê saindo, tipo uma correnteza, algo puxando ele, tirando ele. Ele sai por um erro. E aí ele dá aquele choro de desespero. E o bebê começa a chorar e é o sinal que ele está bem. Mas ele nasce nesse mundo com choro. Se ele teve uma boa gravidez, ele nasce nesse mundo. Mas se ele não teve uma boa gravidez, a gravidez dele foi interrompida, ele nem chega a nascer nesse mundo. Essa nossa vida é comparável a um parto. A verdadeira vida é a eternidade. Amém, querido? É a eternidade. E se a gente crê na Bíblia, ela diz que nem todos serão salvos. Ela diz que muitos se perderão. Diz que nem todos buscarão o Senhor. Eu acho que a coisa que as pessoas menos acreditam hoje é no inferno. O inferno está desmoralizado. O inferno está sem credibilidade. Ninguém mais acredita no inferno. Deus é bom, Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo. Se ele fosse bom, ele não fazia isso, ele fazia aquilo. Inferno não existe, o diabo não existe. Como sempre, a maior estratégia do inimigo é se camuflar, é se esconder, é não ser notado, né? Na guerra da selva, os soldados vestem a roupa da selva para eles ficarem camuflados, para eles se misturarem com a vegetação, e ninguém sabe que o inimigo está ali. Essa é a mesma estratégia do diabo. O que as pessoas menos acreditam hoje é no diabo e no inferno. Isso é coisa de crente fanático. Isso é coisa de crente fundamentalista. Mas se formos sinceros, a Bíblia é real sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno. Jesus contou uma história, não foi nenhuma parábola. Ele contou de um homem que morreu e foi para o seio de Abraão, que seria o paraíso. Outro que morreu e foi para o inferno. Ele conta que o outro disse: olha, cara, eu estou sofrendo aqui, eu não estou mais nem aí para mim, mas fala lá, pelo menos avisa para minha família, para eles não aprontarem, para eles não virem para esse lugar, para eles irem para o outro. Aí o Abraão disse lá para ele: olha, ninguém pode se comunicar entre esses dois mundos. Lá eles têm os profetas, Moisés e os profetas. Deus usa pessoas aqui para livrar você do inferno, para livrar você, para lhe dar a eternidade para você. Existe. Ninguém gosta dessa história, nem as igrejas gostam mais de pregar isso, porque isso afasta membros, afasta discípulos.
e afasta dinheiro. Ninguém gosta mais de pregar sobre arrependimento, sobre viver uma vida de santidade. É graça, é graça, é graça. Mas a graça é o poder de Deus que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Essa é a graça é transformadora, ela muda a nossa vida. Então, se você vai pegar muito sobre inferno, sobre arrependimento, obediência, você não vai ser muito popular não, sabe? É muito difícil você ir numa igreja hoje e encontrar uma ministração de arrependimento. Mas existe esse caminho, mas existe essa promessa maravilhosa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Invocar o nome dele, dizer: Senhor, é verdade, eu preciso de ti, a minha família precisa de ti, a minha casa precisa de ti, amém? A minha casa precisa de ti, eu preciso de ti. Ei, eu preciso do Senhor. Está aqui um que precisa, eu preciso do Senhor. Nada sei fazer sem ti, Senhor. Dependo de ti. Todos os dias da minha vida dependo de ti. Nós precisamos do Senhor, amém, querido?